Histórias de Santos. Versão brasileira Master Sound. São Martinho. São os soldados chegando. Talvez sejam os bárbaros que vêm do norte. Olhe, meu filho. As pessoas fogem, têm medo. Mas não veem que somos romanos? Não nos distinguem dos bárbaros? Mas já somos cristãos desde que Constantino eliminou de Roma as estátuas dos ídolos pagãos. Oh, meu caro Martinho. Após tantas mortes, roubos e violência, as pessoas têm medo de todos. Martinho nasceu em Panônia, mais ou menos onde hoje é a Hungria. Filho de soldado, ele também serviu nas legiões romanas. Era cristão e piedoso. Foi enviado para a Gália, ou seja, a França. Passaram-se muitos anos e Martinho abandonou a carreira militar. Tornou-se padre e depois, pela vontade do povo, foi consagrado bispo. Vá em paz. Seu filho vai melhorar. O Senhor Jesus irá curá-lo. Jesus é misericordioso. Pobre ovelhinha. Me dá pena. Esta ovelha cumpriu o grande mandamento de Jesus. Tinha 2 túnicas e deu uma a quem não a tem. Façam o mesmo vocês também. Ele havia feito o mesmo que a ovelha. Vocês que o acompanham há pouco tempo sabem o que fez Martinho quando ainda era soldado? Eu não sei quem é você, mas sei que é meu irmão. Jesus disse que todos os pobres são nossos irmãos. Humildade, generosidade e perdão. De Martinho, já bispo, lembramos outro episódio. Martinho, nosso pai, você faz penitência comendo tão pouco, enquanto o padre Brício, que lhe deve obediência, fala mal de você. Não vai puni-lo como merece, senão nós o puniremos. Não, amigos. É preciso perdoar. Perdoar sempre. Brício fala mal de mim? E então? Se Cristo suportou Judas, por que eu não posso suportar Brício? Vão agora e rezem por mim e por ele. E o orgulhoso Brício, a quem contaram o fato, arrependeu-se e fez penitência. E ele também foi canonizado, porque, seguindo o exemplo de Martinho, sua vida foi toda dedicada a Deus e aos pobres. Martinho morreu em 397 em total pobreza. Disse que ele é o primeiro santo não mártir. Jesus, agradeço-vos por ter desfeito morrer pobre. Sou feliz porque me mostrastes a estrada certa para chegar a vós. Santos Isabel e Zacarias. Sabemos alguma coisa da história de Isabel e Zacarias porque nos foi narrada no Evangelho de Lucas, portanto é um testemunho importante. É uma história simples, de fé no Senhor, e começa para nós 1 ano antes do nascimento de Jesus. Isabel, além do mais, era prima de Maria, a futura mãe do Senhor. Zacarias era um sacerdote. Zacarias, Zacarias, escute, sou o anjo de Deus. Suas preces e as de Isabel, sua esposa, foram ouvidas por Deus. Vocês terão um filho ao qual darão o nome de João. Mas como isso será possível? Eu e Isabel já somos velhos. Nada é impossível para o Senhor, teu Deus. Vá e glorifique aquele que tudo pode. Este teu filho será famoso.
porque a ele, principalmente, caberá anunciar o nascimento do Messias. Talvez seja um sonho, uma visão, um engano. Eu não posso acreditar numa coisa dessas. Eu sonhei. A minha idade avançada me faz imaginar coisas. Maria, estamos chegando. Sua prima Isabel não espera sua visita. Ela vai ficar admirada. Sabe, José, o fato de ter um filho em idade tão avançada é mesmo incrível. É claro que se trata de um milagre de Deus. Que seu nome seja bendito para sempre. Dizem até que Zacarias ficou mudo. A emoção foi grande demais. Soube que você terá um filho, que o Senhor Deus lhe concedeu esta graça quando já parecia impossível. Sim, o Senhor seja bendito. Zacarias ficou mudo, não fala mais desde que eu lhe disse que estou grávida. Deus, que ama a todos, ama muito você. Sim, a mim é Zacarias. O Senhor Deus mostrou no seu amor e seu poder, mas é você, Maria, a predileta entre as mulheres. Bendito seja o fruto de seu ventre. Mas o que você faz? Como sabe que eu também espero um filho? Ninguém pode ter lhe contado. O filho que trago em mim estremeceu. Você é abençoada, Maria, porque acreditou que em você se realizará o que disse o Senhor Deus. Venha, Isabel. Vamos orar. Nasceu! Nasceu! Zacarias, finalmente você é pai de um menino. Vamos dar algo para que Zacarias possa escrever o nome que vai dar ao menino. Senhor, perdoai-me. Não tive fé em vossa onipotência. Se chamará João. Adoremos o Senhor Deus. Ele fala. Zacarias fala. Também é um milagre. Se chamará João, que significa Deus é favorável. Nós somos pobres, Senhor. Aceite essas duas pombas, que elas voem para longe e anunciem com João a chegada do Senhor. Que ambos sejam louvados, pois será o meu filho quem o anunciará. Com o nascimento de Jesus, Isabel e Zacarias desapareceram das páginas do Evangelho. Porém, viveram louvando o Senhor, pois colaboraram no anúncio da vinda do Redentor. Santa Cecília. Estamos por volta do ano 200, quando os romanos perseguem os cristãos. Cecília, uma nobre romana, converte-se ao cristianismo. Sou feliz por estar com vocês. Não tenho saudades de minha vida antiga. Caminhe devagar e sem ruído. A guarda romana pode chegar quando menos esperamos. Cecília, você corre perigo vindo aqui. Sua família é importante em Roma. Justamente por isso, se nos descobrirem, gente importante poderá nos ajudar. E depois o Senhor Deus nos protege. E Jesus disse: Este é o meu corpo. Comei dele todos, porque este é o pão da vida. Não se sabe muito sobre a vida de Cecília. Sabe-se, porém, que era a jovem esposa de um nobre romano. No dia do casamento, falou com seu marido. Valeriano, meu esposo, não pude opor-me ao nosso casamento. Foram nossas famílias que combinaram. Por que você fala desse jeito? Você fala como se existisse alguma coisa. Eu sou cristã
E meu esposo é Cristo, para sempre. Você pode denunciar-me, ou então... Ou então, pode falar com o bispo Urbano. Talvez ele o converta e faça de você um soldado de Cristo. Valeriano amava muito Cecília. Foi até Urbano e logo se converteu. Foi batizado e passou a fazer parte da comunidade cristã que se reunia nas catacumbas. Mas, como tantos cristãos, Cecília e Valeriano foram descobertos e presos. Cecília, você é de família nobre. Não pode estar com aqueles maltrapilhos. Basta que você diga que só estava passando por lá, por acaso, e eu libertarei você. Será escoltada pela minha guarda até sua casa. Não, Marco. Eles não são maltrapilhos. E eu não estava passando por lá. Eu sou cristã. E o digo diante de todos. Sabe que morrerá por isso. Sim. Mas suas ameaças não adiantam. Não tenho necessidade de seu perdão. Eu sou cristã. Você enlouqueceu, nobre Cecília. Diga quem são seus companheiros. Jamais denunciarei meus companheiros de fé. Senhor Jesus, sofrestes na cruz por mim e por todos. Ajudai-me a enfrentar a tortura e o martírio. O culto a esta jovem corajosa é muito expressivo. Cecília é exaltada como modelo de mulher que, por amor a Cristo, professou a virgindade e sofreu o martírio. Foi sepultada nas catacumbas de São Calixto. Santa Cecília foi eleita a padroeira da música e dos músicos. No século V foi construída em Roma uma basílica em sua honra. Santo Antão Abade. Antão é um dos monges mais populares do início do cristianismo. Sua biografia foi escrita por Santo Atanásio, seu discípulo e amigo. Abandonou tudo para seguir o conselho de Jesus. Se queres ser perfeito, vai e vende o que tens. Dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Viveu no Egito por volta de 270. Não fique triste, minha irmã. Nossos pais nos deixaram bens razoáveis. Mas é muito triste viver sem eles. Eles nos fazem tanta falta. Porém, você não terá problemas. Já chamou o escriba e será a herdeira de tudo. E você o que fará? Eu vou me retirar no deserto. O bom Deus me chama. Lá eu vou trabalhar para o meu sustento. Deus não deixará que me falte nada. Aos 20 anos, Antão refugiou-se em uma fortaleza no deserto. Viveu do cultivo de frutas e verduras, na companhia de animais e pássaros. Rezava muito, dia e noite. Viveu sozinho como eremita por mais de 20 anos. Não devem procurar a mim, pobre pecador, exposto a todas as tentações que possam surgir. Orem ao Senhor e agradeçam a sua infinita bondade. Cure-me! Deus o atende! Tenho aqui uma grande mancha vermelha, como fogo que me queima. Vejam, vejam, Antão me curou! Estou curado! Cure meu filho, Antão. Você não obedece às ordens do imperador de Roma que domina estas terras. Em nome do imperador, deve nos acompanhar. Vamos levá-lo até ele. Vocês, egípcios, eram uma grande civilização. Como se vê em Tebas, Mênfis e Alexandria. Antigamente tiveram uns faraós. Agora vocês têm mendigos. Um abade que eu poderia matar agora mesmo. E depois o que você conseguiria? O ódio dos pobres e multidões agitadas. É melhor deixá-lo livre. Ele ama e adora seu Deus e ajuda o povo. Dizem até que cura os doentes. É uma verdade. Mandei vigiá-lo. Ele prega o amor. Ele faz o bem
Sem confusão. Deixem-no ir. Mas sua fama de santidade se propagou e muitas pessoas passaram a procurá-lo. Precisamos de muito pouco. Nós devemos viver na mais absoluta pobreza. O que sobrar, como nos repete sempre, daremos aos pobres e necessitados. Precisamos guardar algo também para os seus animais. Não são meus. São criaturas de Deus, e se Deus as criou, devem viver, amando-as. Nós amamos também a Deus. Antão viveu mais de 100 anos e é considerado o protetor dos animais domésticos. Curava também os portadores de uma doença que queimava como fogo. Daí provém o nome de fogo de Santo Antão. Santo André. João Batista, filho de Zacarias e Isabel, era famoso por sua vida de penitência. Batizava nas margens do Jordão, e muitos iam vê-lo e ouvi-lo, atraídos por sua vida de privações. Entre eles estavam André e o jovem João, que mais tarde se tornou o evangelista. Convertei-vos, ouvi os mandamentos de Deus. Veja, João, ele está falando com aquele homem. Aproximemo-nos. Eis o Cordeiro de Deus. Sou eu que devo ser batizado por você. Agora, João, deve me batizar. Deixe que se cumpram estas coisas. Por que me seguem? O que buscam? Rabi, mestre, aonde vai? Onde mora? Sigam-me e verão. André correu até seu irmão mais velho, Simão, chamado Pedro. Bom, eu e João encontramos o Messias, irmão. Tantos afirmam ser o Messias que deverá chegar. É preciso muito cuidado e também moderação. Pedro, veja! É Jesus de Nazaré. André, Simão, sigam-me. Eu os farei pescadores de homens. André seguiu Jesus. Foi o primeiro a reconhecer o Messias. Seguiu o Mestre nos seus 3 anos de pregação. Presenciou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele foi uma presença contínua, porém discreta. Foi fiel a Jesus por toda a vida. Você, André de Cafarnaum, foi o primeiro dos apóstolos. Primeiro, segundo, último. O que importa? O importante é seguir sempre o Senhor Jesus. Você era pescador, deixou tudo. Sim, os peixes são a minha paixão. Eu tenho vivido no lago. Eu vi quando Jesus os multiplicou para alimentar a multidão. Jesus nos transformou em pescadores de homens. Creiam nele. Creiam nele, porque é a salvação. Também André foi martirizado. Ele foi crucificado. A sua cruz é chamada de Cruz de Santo André, uma cruz na qual o condenado não era pregado, mas amarrado, para prolongar sua agonia. E assim, ele chegou à glória de Deus. São Nicolau. São Nicolau é padroeiro de Bari, na Itália. Nasceu em Mira, na longínqua Lícia, hoje Turquia. Viveu na época de Constantino, há 1700 anos. Nicolau era um jovem muito piedoso e justo. Um dia... Vocês são os pais de Nicolau. Por quê? Aconteceu alguma coisa? O velho bispo de Mira morreu. E o jovem Nicolau, vosso filho, foi aclamado bispo. Ele é jovem e inexperiente. Mas é justo.
misericordioso e sábio. Todos pensam que foi uma inspiração de Deus. E ele? Não queria por humildade, mas afinal teve de aceitar. Ajoelhou-se e disse que aceitava sua cruz. Ainda hoje são lembrados os milagres realizados por Nicolau, seus exemplos admiráveis e lendas nascidas espontaneamente. Ontem chegou ao porto um navio carregado de trigo. Nicolau convenceu o comandante a descarregar parte dele para o povo faminto. Hoje chegaram os mercadores ricos para buscar o trigo. Pois bem, encontraram ainda mais trigo no navio e de melhor qualidade. Foi um grande milagre. Nicolau é um homem de Deus. Ouviram o que foi que ele fez? O governador da cidade havia condenado 3 soldados à morte. Ele foi até lá desarmado e conseguiu que os libertasse. Argumentou que não se pode condenar um homem inocente. Está sempre protegendo os pobres e oprimidos. Deus o protege e o ama. Contam-se muitos outros milagres feitos por Nicolau. Quando ele morreu, os cidadãos de Mira, em Lícia, choraram muito. Sua fama espalhou-se rapidamente. Na Rússia, ainda hoje, ele é chamado de benfeitor do povo, grande amigo dos pobres e dos sofredores. Em 1087, uma expedição marítima contrabandeou-se os restos mortais de Mira para a cidade de Bari. São Nicolau é considerado, acima de tudo, o amigo dos jovens e das crianças. Segurem aquele rapaz! Matem ele! Libertem aquele jovem. Não veem que é pouco mais que uma criança? Você não pode me dar ordens. Eu sou mais forte que você. É verdade. Eu não posso. Mas Deus pode. É o próprio Deus que protege aquele jovem. Libertem o rapaz e entreguem-no a ele. Libertem-no. Eu já disse. Hoje existem muitas lendas sobre São Nicolau. É chamado de Nicolaus na Alemanha e de São Claus nos países anglo-saxões. É amigo das crianças e leva presentes a elas no Natal. Esta é a tradição em muitos vilarejos da Puglia e também na região de Trento. Quem poderia imaginar que São Claus é o velho e simpático São Nicolau de Mira? Mas sim, sou eu mesmo. Atenção! Estou chegando! Ho, ho, ho! Santa Luzia. Estamos por volta do ano 300, quando Diocleciano persegue ferozmente os cristãos. Siracusa fica longe de Roma, mas Pascácio, comandante da cidade, aplica as leis do imperador com brutalidade. Luzia é uma jovem de grande beleza, de família rica e nobre. Um dia, sua mãe Autíquia adoece gravemente. A morte parece próxima. Luzia, como cristã, reza por ela. Santa Ágata, mártir de Cristo, interceda por mim junto a Jesus, para que minha mãe sare. Ela é minha força. Ela me encaminhou na fé. Luzia, sou Ágata, sua irmã em Cristo. Por que pede a mim aquilo que você mesma pode conseguir? Vá, Luzia, sua mãe está curada. Já se sente bem. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Minha vida será sempre dedicada a vós. Ajudai-me, Senhor, a superar todas as dificuldades que me esperam. Mas você é nobre, Luzia. Não pode servir a alguém como eu. Jesus serviu a todos, até aos pecadores. Agradeçamos a Jesus que nos deu este alimento. Jesus nos ama. Ele gostava de brincar com as crianças. Luzia, você quebrou a promessa de casamento feita a mim e a minha família. Eu sinto-me traído. E tudo porque você é cristã.
Eu vou denunciá-la ao governador de Siracusa. Luzia sofre um longo processo. Confessa sua fé em Cristo. É ameaçada pelo governador, mas não se intimida, dizendo que jamais cederia ao pecado. Deu também uma resposta que ficou famosa. Não há pecado, se não há intenção de pecar. O que será esse Cristo que transforma em heróis até meninas frágeis? É verdadeiramente incrível. Luzia, que força você tem. Que nosso Senhor Jesus a ajude sempre. Eu tenho fé. Tanta fé na cruz de Cristo. Quero mostrar aos fiéis e também aos que não creem que Jesus é a verdadeira luz do mundo. Quero afastar a cegueira da soberba dos que ofendem Cristo. Sim, você é Luzia. Isto é, a mensageira da luz. A luz sempre se irradiará de você. Luzia sofreu o martírio em 13 de dezembro de 305. 7 anos depois, o imperador Constantino hasteou a cruz de Cristo. Luzia, cujo nome significa luz, foi logo invocada como mensageira da luz, a luz da fé. Mas também é considerada a protetora dos olhos e da visão, como um pequeno vagalume iluminando a noite. Na tradição siciliana, Luzia é representada cercada de pombas e codornas, uma lenda que surgiu logo depois de sua morte. São Paulo. Paulo, cujo verdadeiro nome era Saulo, nasceu em Tarso, na atual Turquia, 10 anos após o nascimento de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, encontramos muitas informações sobre ele. Sabemos que era baixo, magro, calvo, mas forte e vigoroso, e também culto e muito zeloso de seus deveres. Em Jerusalém, perseguiu os primeiros cristãos. Lá, adotou o nome de Paulo, que quer dizer de baixa estatura. O Sinédrio continuará a ser grato a você se nos indicar com provas os seguidores de Jesus de Nazaré que eles dizem ter ressuscitado da morte. O fato é que eles afirmam ser Jesus o Messias, o Filho de Deus. É uma blasfêmia terrível e por isso devem ser presos e condenados. Ontem denunciamos um jovem chamado Estevão. Ele será apedrejado pelo povo hoje. Eu vou estar lá. Eis Damasco, um covil de cristãos. Em poucos dias eu vou libertá-la. Os cristãos são uma peste. Rápido, quanto mais cedo chegarmos, mais cristãos faremos prisioneiros. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu que assim me falas? Revela-te. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo, levanta-te. Entra em Damasco e lá saberás o que deves fazer. Estou cego. Ajudem-me. Em Damasco, Saulo recuperou a visão e declarou sua fé em Cristo perante a comunidade cristã. Em Jerusalém encontrou Pedro, que lhe falou de Jesus. Paulo percorreu muitas cidades falando de Cristo e chegou a Atenas, na Grécia. Paulo, esta é Atenas, glória do mundo. Aqui está o templo de Júpiter e muitas estátuas. Polo, Juno, Minerva e todos os deuses. E aquela estátua ali no canto, de quem é? Ela é dedicada ao Deus desconhecido. Há tantos deuses, mas poderia haver algum outro, porque o homem busca sempre a verdade. Esse Deus desconhecido é quem eu anuncio. Ele é Jesus de Nazaré. Foi ele quem pregou o amor à humanidade e morreu por todos nós na cruz. Então anda e vá contar a outros. Um Deus que morre? Que Deus é esse? E depois ressuscita? Mas se ressuscita, por que precisava morrer? Nós te ouviremos outro dia. Paulo fez pregações em muitas cidades, entre elas Corinto, Éfeso, Tessalônica.
fundou muitas comunidades cristãs e escreveu 13 cartas memoráveis. Também em Roma trabalhou pela propagação do cristianismo. Lá encontrou de novo Pedro e quase ao mesmo tempo foram presos e sofreram o martírio. Que a luz de Deus esteja com você, Pedro. Você é o alicerce da igreja e o pastor de todas as ovelhas de Cristo. Vá em paz, Paulo. Pregue Cristo Jesus. Ele estará sempre com você. A caridade é generosa e paciente. Não é ambiciosa. Não busca vantagens pessoais. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Deus é caridade, isto é, amor. A caridade, o amor de Cristo jamais terminará. Santa Maria, Mãe de Jesus. A Igreja celebra a Mãe de Jesus em várias ocasiões durante o ano. O culto a Maria sempre foi muito importante para os cristãos, em todos os séculos. Os povos a invocam. Ela inspira pintores, escultores e poetas. Nos 4 evangelhos, Maria é uma presença discreta, mas relevante. Onde estás? Por que me saúdas assim? É o Senhor Deus quem me envia. Não temas, Maria. Terás um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será chamado o Filho do Altíssimo, e seu reino não terá fim. Mas como isto acontecerá? Nada é impossível para Deus. Eis a humilde serva do Senhor, que seja feita a sua vontade. Grandes acontecimentos aguardam esta criança. Ofereço-lhe o que tenho. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Simão, abençoa esta pobre serva do Senhor. Maria, alegre-se pelo filho que Deus lhe deu. Que você seja abençoada, ainda que uma espada de dor atravesse o seu coração. Que o Senhor esteja com você, profetisa Ana. Você é Maria de Nazaré. O Senhor está com você. Deus deu a você um filho que vai libertar todos aqueles que crerem nele. Jesus, você se perdeu no tempo. Seu pai e eu estávamos preocupados. Por que me procuravam? Não sabiam que devo ocupar-me de meu pai? Maria, o seu filho Jesus prega a salvação. Dizem que ele é um grande profeta. Ele está no lago de Tiberíades. Muitos o seguem e o abençoam. E dizem, bendita aquela que te gerou e amamentou. Eu sou somente um instrumento do Senhor. E me entrego à sua vontade e ao seu amor. É Deus onipotente que faz maravilhas. Seu nome seja abençoado eternamente. Maria, coragem. Seu filho Jesus estará sempre com você e conosco. Você chora, Maria. Seu coração de mãe sofre muito. Meu sofrimento nunca foi maior do que este. Para a mãe, seu filho está acima de tudo. Porém, neste terrível momento, repito que me inspirou o Senhor na Anunciação.
Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque voltou seu olhar para a humildade de sua serva. Amém, amém, amém. Santo Estevão. Esta é a história de Estevão, o primeiro mártir, testemunha de Cristo. Por isso, celebramos a sua festa logo depois do Natal, ou seja, um dia após o nascimento de Cristo. Estevão é um nome de origem grega e significa coroa. Portanto, é um símbolo de vitória, louvor e prestígio. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, escreve a respeito de Estevão. Todos nós aqui reunidos concordamos que vocês, os 11 que sempre seguiram Jesus, devem testemunhar sobretudo as ações e palavras recebidas do Mestre. Todos nós que já somos mais de 100 cuidaremos das esmolas e dos pobres. Tu, Pedro, fica tranquilo. Tudo será feito como o Senhor Jesus recomendou. Ele mandou que dessemos de comer aos famintos, de beber aos sedentos, de ajudar os doentes, de consolar, não só com palavras, todos os que sofrem. Elegemos 7 entre nós, guiados por nosso irmão em Cristo Estevão, para levar adiante estas ações de caridade e ajuda. Impõe tuas mãos sobre nossas cabeças, e nós, em nome de Jesus Cristo, iremos ajudar aqueles que passam necessidades. Podem ir e testemunhem o amor de Cristo. Te dou um pedaço de pão. É tudo que eu tenho. Irmão, eu sei que você sofre, mas Jesus estará sempre com você. Estevão e os outros ajudaram tanto aos necessitados que a palavra de Cristo foi transmitida também com suas ações. Não só, mas Estevão também discutia com os membros da sinagoga, que logo começaram a invejá-lo. Ele foi preso e um dos seus juízes foi Saulo, aquele que depois, por graça do Senhor Deus, se tornou Paulo, o grande apóstolo. Eu ouvi dizer palavras contra Moisés. Eu ouvi declarar que Jesus, o crucificado, é filho de Deus. Ele blasfema e ofende a nossa religião. Como se defende Estevão destas terríveis acusações? Você sabe, Saulo, que o que dizem não é verdade. Eu aceito Cristo e jamais o renegarei. Porque Jesus nos ensinou a lei do amor. Saulo, talvez um dia você também compreenderá o que é o amor verdadeiro. Levem-no ao tribunal. Por mim, ele merece ser condenado à morte. Como Cristo, também Estevão é um pobre cordeiro indefeso, que se ofereceu a Deus e foi martirizado. É o primeiro de nós que dá sua vida, sem dúvidas, sem medo. Estevão, você que vive junto a Deus, ajude-nos. São Bento. Bento nasceu em Nórcia, na Úmbria, no ano 480, de família nobre e rica. Foi mandado a Roma para estudar acompanhado de sua velha ama Cirila. Porém, desiludiu-se com a vida que se vivia em Roma.
Por que quer ir embora de Roma? Seus estudos deram ótimos resultados. Você é estimado, honrado. Aqui só há confusão. De todos os lados, os bárbaros chegam a Roma e eu busco a paz. E onde você pretende ir? Não distante de Roma. Nas montanhas existe um lugar inacessível. Chama-se Subiaco. Bento retirou-se em uma caverna natural escavada na base de um precipício. Ali vivia em oração e penitência. Cirila, às vezes, lhe descia um cesto com alimentos. Mas então, Bento, desaparecido há 3 anos, vive lá em severa penitência? Sim. E lá, ele vive só para Deus. Por favor, não fale a ninguém. Ele me fez jurar que não contaria a ninguém. No entanto, o padre não guardou segredo. E falou com tanto entusiasmo que muitos foram procurar Bento, chamando-o em altas vozes. Finalmente, ele se fez puxar para cima. Bento, deixa-nos ficar com você, pois você é mestre da vida. Os bárbaros matam e saqueiam. Queremos viver aqui, onde há paz. Rezem. Oremos ao Senhor para que nos mostre o caminho. Batei e a porta se abrirá. A oração será nosso fundamento e nossa força. E foram tantas as pessoas que para lá se dirigiram que a comunidade tornou-se um povoado, um mosteiro onde se rezava e trabalhava. Ora et labora, quer dizer, reza e trabalha. Tornou-se o lema de todos. Também vocês serão trabalhadores, copiando os livros à mão. Os bárbaros queimam tudo. Para eles, os livros não têm valor. Mas este não é trabalho manual, como você mesmo prescreveu. Também este é trabalho. E os que vierem depois de nós irão dizer que nós salvamos a palavra de Deus que foi escrita e tudo aquilo que a inteligência do homem produziu. Depois de Subiaco, Bento foi a Monte Cassino. Os mosteiros se multiplicaram pela Itália e depois também pela Europa. Numa Europa de desordem e caos, os mosteiros de São Bento foram os lugares onde se buscava a paz, onde se salvou um grande patrimônio de cultura e de vida. Também a irmã de Bento, Escolástica, aplicando os métodos do irmão, criou comunidades femininas. Irmão, soube que você está doente. Por isso vim fazer-lhe uma visita. Seremos cada vez mais unidos, Escolástica, porque estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, não nos vemos há muitos anos, desde que éramos crianças em Nórcia. Estaremos juntos para sempre, em uma felicidade que é eterna. Irmão, oremos juntos em agradecimento a nosso Senhor Jesus. São João Bosco. Há diversos santos com o nome de João. João o Batista, celebrado em 24 de junho. João, o discípulo preferido de Jesus, celebrado em 27 de dezembro. Mas vamos falar de São João Bosco, que muitos dizem ser o santo dos jovens. Nasceu em Castelnuovo d'Asti, na Itália, em 1815, de uma família de camponeses. Aos 9 anos, é ele quem conta, teve um sonho. Parem de blasfemar, de xingar! Basta! Basta! Mas quem é você? Hércules ou Sansão? Salvai-nos deste furacão. Aprendam a dizer coisas santas. Basta! Assim não, João. Você deve tratar os amigos com bondade e amor. Com brigas você nada obterá. Quem é você? Minha mãe sempre diz que não devo confiar nas pessoas em quem não conheço. Eu sou o filho daquela que tua mãe, Margarida, te ensinou a saudar 3 vezes ao dia. Olha, vê o que acontecerá se você for bom. Veja, João. Quando for mais velho, você entenderá.
Tornando-se padre, muito piedoso, João começou a cuidar de jovens devassos e carentes, numerosos naquele tempo. Eram os filhos da Revolução Industrial, órfãos muitas vezes sem lar. Juntou alguns órfãos e, sempre ajudado pela mãe Margarida, acolheu-os, antes em cabanas e depois na periferia de Valdoco, em um velho casarão. Mamãe, está na hora de ir dormir. É tarde demais e está trabalhando desde cedo. Meu filho, você se levantou mais cedo que eu e ainda não jantou. Mas devo cuidar destes meus filhos pobres e abandonados. Ninguém pensa neles. Disse que são seus filhos. Pois então são meus também. Já são dezenas. Se continuarmos, logo serão centenas. Talvez milhares. Veja, mamãe, como o Senhor é bondoso. Ele nos manda muitos porque precisam de ajuda. Agradeçamos ao Senhor. Logo surgiram muitos oratórios e escolas. Dom Bosco abriu oficinas de sapateiros, carpinteiros, ferreiros e também tipografias. Muitos jovens, quando adultos, ficaram com ele. Entre Dom Bosco e seus rapazes havia confiança baseada no amor. Sabe a última de Dom João? Ah, aquele padre. Ele é capaz de tudo. Ele foi ao chefe de polícia e pediu autorização para levar 100 jovens prisioneiros em um passeio de um dia. À noite, ele deve ter voltado sozinho. Ele insistiu tanto que conseguiu a permissão. Partiram mais de 100 esta manhã e à noite voltaram todos. Desde aquele dia, milhões de jovens sentiram a força do amor de João Bosco e dos que continuaram sua obra, isto é, os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora. Dele disse o Papa Pio XI: João Bosco é uma daquelas pessoas magníficas que deixam grandes marcas na história. São Marcos. Sobre Marcos, o autor do segundo evangelho, não se sabe muito. Acredita-se que sua mãe seja aquela Maria, em cuja casa se reuniam os primeiros cristãos de Jerusalém. Marcos era também chamado de João, ou João Marcos. Vamos prendê-lo e julgá-lo! Levem-no ao sumo sacerdote! Que ele tenha o castigo que merece! O que fazem com Jesus? Minha mãe me contou que ele é um homem justo. Vocês vieram armados como que para prender um malfeitor. Porém, sempre estive desarmado no meio de vocês. Peguem aquele menino! Talvez seja um espião que vai avisar aos amigos de Jesus. Todos os que sofrem, Pedro, são prediletos de Jesus. Você, Marcos, apenas viu Jesus. Mas asseguro-lhe que seus ensinamentos são fonte de vida. Você é pouco mais que um rapaz. Por que sempre segue Pedro? É seu discípulo? Eu sou discípulo de Jesus. E sigo Pedro porque esteve mais próximo de Jesus. E não se cansa de contar-me as histórias, suas conversas e milagres. Creio que já sei tudo sobre o Mestre, porque Pedro nunca escondeu nada. Escreverá sobre Jesus, já que é instruído e sabe ler e escrever, deve fazê-lo. Estou escrevendo. E o que escrevo, leio para Pedro. Não devo inventar nada. Eu devo ser exato. Devo contar somente a verdade. Em Roma, antes de morrer, Pedro aconselhou Marcos a ir visitar as diversas comunidades cristãs que haviam surgido. Ele chegou até a Alexandria, no Egito, e foi acolhido por muitos cristãos. A comunidade de Alexandria parece grande, e pelo que me dizem, os ensinamentos de Jesus são vividos aqui com grande intensidade. Somos uma bela comunidade. Nossas obras se desenvolveram. Sobretudo, ajudamos muitos pobres.
Hoje à noite muitos virão ouvir você. Mas é preciso cuidado, porque os guardas e espiões estão por toda parte. Eu vou falar pouco. Desejo unir-me a vocês para fazer caridade. O que desejam saber está tudo aqui. Se for preciso morrer por Jesus, estou pronto. Vocês sigam o que está escrito aqui. Marcos foi martirizado em Alexandria, no Egito, mas sua fama propagou-se muito. 800 anos após sua morte, 2 mercadores venezianos, por medo de que a tumba do evangelista fosse profanada pelos muçulmanos, transportaram o corpo de Marcos às escondidas para Veneza. Que Marcos e seu evangelho protejam a República de Veneza. Reergueremos um grande templo e todas as nossas bandeiras usarão o brasão de São Marcos. Foi construída em Veneza a estupenda basílica dedicada a São Marcos. No seu estandarte, debaixo da pata do leão, que é o seu símbolo, há um livro aberto com uma saudação em latim. Paz a ti, ó Marcos, meu evangelista. Santa Clara. Clara nasceu em Assis em 1193, de família nobre. Sua mãe era muito religiosa e, com outras mulheres da cidade, auxiliava os necessitados, visitava os doentes, rezava muito. Dizem que Clara era muito bonita e teria sido fácil para ela fazer um bom casamento. Mas Clara sentiu-se atraída especialmente pela palavra e exemplo de um jovem que havia deixado tudo para seguir sua vocação. Clara, estou feliz porque você quer dedicar a sua vida a Deus. Francisco, como você diz, oração e penitência deverão ser a nossa vida cotidiana. Eu acredito que precisamos viver todos juntos em perfeita alegria, louvando o Senhor e amando todas as suas criaturas. Mas você se desfez de tudo, renunciou a tudo. Este é o caminho para a perfeita alegria. A irmã pobreza me acompanha e me consola. Tendo superado a forte oposição dos pais, Clara pronunciou seus votos de pobreza, castidade e obediência na humilde igrejinha de Santa Maria dos Anjos. Mais tarde, orientada por Francisco, ela e algumas companheiras se retiraram para o pequeno convento ao lado da igreja de São Damião. Depois da morte de Clara, foram chamadas simplesmente Clarissas. Irmã Clara, minhas irmãs, vocês fazem bem em amar a pobreza. O Senhor, porém, precisa da alegria, da iniciativa, do trabalho de todas vocês. Clara, e também você, Bona de Guelfúcio, não podem dormir sempre sobre o chão de pedras. E também não podem jejuar 3 vezes por semana. Obrigada, irmão. Tu dizes, como te sugere o Senhor, que devemos temperar o sacrifício com o sal da prudência. Clara, Bona e outra companheira foram o primeiro núcleo. Depois, uniu-se a elas a irmã Inês. Trabalho também é oração. E devemos viver sempre na pobreza. A oração é o nosso alimento principal. Mas precisamos viver do nosso trabalho. Deus, em sua infinita bondade, nos dará todas as graças. Nós escolhemos a clausura, a vida contemplativa. Mas estamos unidas a todos os seres, todas as criaturas. Cristo morreu por todos. Devemos compartilhar com todos. Clara viveu por 42 anos com suas irmãs em São Damião. Esteve doente por muitos anos e belíssimos episódios nos foram transmitidos. Um deles foi este. Era noite de Natal e Clara, próxima da morte, não podia mais levantar-se. Não temo a morte, Senhor, mas ela me desgosta, porque desejaria adorar-vos nesta noite santa. Vós nasceis, Jesus, e me deixais só. As irmãs que a assistiam dizem que Clara ouviu o canto dos frades e viu-os adorando o menino Jesus, e eles estavam a muitos quilômetros de distância. Papa Pio XII, por esta visão, a proclamou padroeira da televisão.
São José. O anjo havia anunciado a Maria que ela seria a mãe de Jesus. Ela conceberia por obra do Espírito Santo. Quando José, carpinteiro de Nazaré, soube disso, pensou em repudiar Maria, como a lei hebraica daquele tempo lhe permitia. Mas uma noite... José, sou um mensageiro do Senhor teu Deus. Por favor, dize o que queres. Quais são as tuas ordens? Não temas tomar Maria como tua mulher. O que foi gerado nela vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás Jesus. Ele salvará o povo de todos os pecados. O meu Senhor ordena, eu obedeço. Bendito seja o Senhor nos séculos. José tomou Maria como esposa. Como contam os evangelistas, a Virgem deu à luz um filho, que foi chamado Jesus, isto é, Emanuel, que significa Deus está conosco. Assim como o anjo havia ordenado. Sabemos que o anjo apareceu outras vezes, em sonhos, a José. Maria, acorde! Uma voz interior, talvez um anjo do Senhor, falou comigo e disse que nosso filho corre grande perigo. O que foi que ele disse? Disse para onde devemos ir? Tenho bem presente suas palavras que foram claras. José, levanta-te, pega o menino e sua mãe. Foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, porque Herodes procura a criança para matá-la. Maria, a criança e José fugiram para o Egito, como o anjo do Senhor havia ordenado. Certamente foi uma viagem muito difícil. O deserto, o calor, as estradas inseguras. Mas afinal chegaram ao Egito, onde foram bem acolhidos. Naquele país, José trabalhou muito para manter sua família. Mais tarde, quando Herodes morreu, puderam voltar para Nazaré, onde Jesus cresceu como todas as crianças e jovens daquele tempo. Jesus, pare de trabalhar. Vá à sinagoga, onde seus companheiros o esperam para a leitura da palavra de Deus. Sim, pai, eu já vou. Depois pode ir brincar um pouco com seus companheiros, se quiser. Mas não volte muito tarde, por favor, filho. Que bom menino é este seu filho. Pode ficar orgulhoso. E tu também, Maria. É preciso amar a própria família. O Senhor Deus pensará no resto. Nos evangelhos e na tradição popular, José é o símbolo do bom pai. Ele é também um exemplo de doçura, humildade e obediência aos desígnios de Deus. Os evangelhos não dizem o que aconteceu com São José. Por isso, se presume que morreu antes que Jesus iniciasse suas pregações. Uma lenda popular conta que Jesus estava presente quando José morreu. Segundo a lenda, quando José entregou o Espírito a Deus, Jesus o abraçou. Os anjos Miguel e Gabriel o conduziram diante de Deus, onde recebeu o prêmio dos justos e a glória eterna. Ele é o patrono da igreja que celebra sua festa no dia 19 de março. Santa Catarina de Sena. Catarina, a grande santa padroeira da Itália, nasceu em Sena, a 25 de março de 1347. O pai, Tiago Benincasa, trabalhava com tintura de tecidos.
A mãe, Lapa, era filha de um conhecido poeta e literato. Catarina era a última de 25 filhos. Dizem que era muito bonita. E tinha 12 anos quando, conforme o uso da época, seu pai pensou em procurar-lhe um noivo. Catarina, é hora de procurarmos um marido. Não há tempo para esperar. Mas, Catarina, você nada diz. Há muitos jovens, inteligentes, belos e ricos aqui em cena. Por que não fala? Diga se tem alguma preferência. Você é muito bonita e admirada. Ah, mas que coisa horrível! Os seus cabelos, onde estão? Por que você os cortou? Meu pai, peço-lhe perdão. Eu já escolhi meu esposo, e de maneira definitiva. É Jesus. Isto nós veremos. E agora vá trabalhar com as empregadas desta casa. Vai mudar de ideia. E como vai mudar? Não vos peço nada. Dai-me só pão e água. Mas deixai-me com Jesus. Catarina não mudou de ideia. Pelo contrário, foi seu pai que finalmente cedeu. Aos 15 anos, ela entrou para a Ordem Terceira de São Domingos, iniciando uma vida de oração e penitência. Mas eu sou leproso. Por que toca as minhas horríveis chagas? Suas chagas são como as de Cristo quando foi flagelado e crucificado. Catarina aprendeu a ler e a escrever sem a ajuda de professores, mas pela graça divina. Escreveu 382 cartas, profundas e sábias, aos papas e a outros homens influentes daquela época. Escreveu também muitas orações, todas de grande espiritualidade. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Ei-lo, o consagro a ti. Por razões políticas, os papas haviam deixado Roma, estabelecendo-se em Avignon. Em 1377, Catarina foi até lá e, com suas súplicas e orações, convenceu Papa Gregório XI a voltar para Roma. O mesmo Papa depois pediu a Catarina que tentasse obter a paz entre facções opostas em Florença. Nossos inimigos se escondem aqui. Nós precisamos exterminá-los agora mesmo. Diga onde estão ou morrerá. Pode ferir-me se quiser, mas em nome de Cristo, não machuque os outros. O que devemos fazer para obter o perdão? Fazer o que fez Jesus. Ele perdoou a todos. Nós todos pecamos contra ele, e ele perdoou até mesmo a quem o crucificou. Um dia, Catarina passava por onde hoje é a Ponte Sant'Angelo, no Tibre, e disse: Eu vou para o lugar onde está guardado o corpo de Pedro. Quero trabalhar até o fim para a Santa Igreja de Deus. Catarina morreu em Roma aos 33 anos, em 29 de abril de 1380. Aos seus discípulos recomendou somente: amem-se uns aos outros. Paulo VI proclamou-a doutora da Igreja. São Pedro. Simão, mais tarde chamado Pedro, era de Cafarnaum, cidade às margens do lago de Tiberíades. Era pescador e muito bom no seu ofício. Era casado e tinha uma filha. Seu irmão mais novo, André, o havia apresentado a Jesus. Esta foi realmente uma pesca milagrosa. Nós não pescamos nada durante a noite. E agora que chegas, mestre, tudo muda. Eu nem sei como agradecer. Acho que o senhor deve receber parte dos lucros. Não, Simão. Não me tornarei pescador.
Mas vou fazer de você pescador de homens. E o que significa pescador de homens? Vem, segue-me e saberás. Simão abandonou tudo e seguiu Jesus, fielmente em suas andanças. Não era o único. Outros 11 homens seguiram Jesus de Nazaré. O povo diz muitas coisas de mim. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Simão, de agora em diante te chamarás Pedro. E sobre esta pedra construirei minha igreja. Tu terás as chaves do reino dos céus. Pedro é, talvez, a figura mais humana mencionada nos evangelhos. Ele venera seu mestre, segue-o sempre. É o mais entusiasmado, mas também é fraco. Às vezes tem medo, é covarde. Ainda não é capaz de dar testemunho até o fim, como quando Jesus foi preso e condenado. Mas você é um deles. Reconheço. Estava com Jesus de Nazaré. Você o seguia sempre. Aliás, Jesus costumava falar com você. Não é verdade, você mente. Está me confundindo com outro. Será? Mas eu creio não me enganar. Meu Senhor, meu Deus. Perdoe-me o que fiz. Havias dito que eu te trairia. Após a morte e a ressurreição de Jesus, Pedro, junto com Paulo, tornou-se o incansável organizador das primeiras comunidades cristãs, antes em Jerusalém e depois na Palestina e em todo o mundo conhecido, até em Roma. Os Atos dos Apóstolos dizem que Pedro tornou-se, como Jesus havia previsto, o ponto de referência de todos os cristãos de Roma. Lá o aconselharam a deixar a cidade para não ser preso. Quem será? Mas aquele parece Jesus. Aquele é Jesus. Aonde vais, ó Senhor? Aonde vais? Quo vadis, Domine? Vou tomar teu lugar em Roma. Dei minha vida por todos também, e acima de tudo, pelos pecadores. Os cristãos de Roma precisam de você. Perdoe-me mais uma vez, ó Senhor. Eu voltarei a Roma. Lá é o meu lugar. Em Roma, Pedro sofreu o martírio. Foi crucificado de cabeça para baixo. Hoje, naquele lugar, está a Basílica de São Pedro, a mais famosa igreja do mundo. Desse lugar, ainda hoje, o sucessor de Pedro continua a guiar os cristãos de todo o mundo. Santa Ana e São Joaquim. Esta é a história, a julgar pelas poucas indicações existentes, dos pais de Maria Santíssima, a mãe de Jesus. A mãe da Madonna chamava-se Ana, que significa Deus concedeu a graça. O pai de Maria chamava-se Joaquim e era muito rico. O casal já era idoso e não havia tido filhos. Um dia, Joaquim foi fazer sua oferenda junto com outros. Pela nossa lei, tu não podes ser o primeiro a oferecer o sacrifício. Deus não te concedeu filhos, portanto, não és seu preferido. Tu me dás uma grande dor. Por qual culpa o Senhor me pune tão duramente assim? Joaquim ficou desgostoso e Ana ficou muito angustiada. Ó Deus, concede o pedido desta tua pobre serva. Tu abençoaste Sara, mulher de Abraão, que diziam ser estéril. Depois de tua bênção na velhice, ela deu à luz a Isaque. Ana, o Senhor Deus ouviu tua prece.
Logo darás à luz e de tua descendência se falará em todos os lugares, em todos os tempos. Mesmo que pareça impossível, eu creio em ti, quem quer que tu sejas. Oferecerei minha criatura a Deus, e ela estará sempre a seu santo serviço. Até o devoto e santo Joaquim acreditou na promessa. Ana deu à luz o doce fruto inesperado. Joaquim, é uma menina. Segure-a, é tua filha. Joaquim, eu estou feliz. O Senhor Deus, como fez com Abraão e Sara, Ele ouviu a nossa prece. Seu nome será Maria. Me parece um belo nome. Sim, Maria, ou seja, a predileta do Senhor. Tu, Maria, és o fruto de nossa fé. Tu és abençoada pelo Senhor Deus. Muito obrigado. Sabes o que está escrito aqui? Está escrito que tu também deverás fazer a vontade do Senhor, porque Ele é bondoso. Promete isso, pequena Maria, que o farás. Eu o farei sempre e a qualquer custo. Maria, eu estou feliz. Tua velha mãe Ana sabe que um homem bom te pediu em casamento. É José, o carpinteiro. Estou feliz, mamãe. Seja feita a vontade do Senhor. Ele é bondoso e nos ama. Nós somos seus filhos. Ana e Joaquim desaparecem de cena. Os fatos que se seguiram foram muito grandiosos e perturbadores para que se continuasse falando deles. Duas pessoas modestas, devotas, fiéis ao Senhor, instrumento de sua vontade, não fizeram atos heróicos ou especiais. Simplesmente se abandonaram a Deus, como significa o nome Ana. Ou seja, Deus te concedeu a graça. Santa Rita de Cássia. Rita nasceu por volta de 1378 em Roca Morena, um belo povoado perto de Cássia, na Hungria verde e montanhosa. Era filha de ricos camponeses. Dela se conhecem mais lendas do que fatos verdadeiros. Desde seu nascimento, fez milagres. Um dia, por exemplo, perto de um riacho, os pais de Rita colocaram seu berço à sombra devido ao grande calor. Ai, cortei-me com a foice. Vamos, rápido. Lave a mão com a água fresca do riacho. Rita, como és boa e bela. Oh, fora! Fora! Vão embora! Mas o que aconteceu? Como é possível? Incrível! O corte não está sangrando. Não se vê nada. E não se vê nenhuma cicatriz. Mas isto é um milagre! Rita tornou-se uma bela jovem e, aos 13 anos, casou-se com um oficial comandante de uma pequena guarnição em um povoado vizinho. Era um homem rude, mas a bondade de Rita o suavizou, mesmo porque logo nasceram 2 gêmeos. O
oficial foi barbaramente morto em uma emboscada. Todos clamaram por vingança, menos Rita, que se dirigiu a Jesus. Jesus, doce Jesus, portador de amor, não permiti que o coração de meus filhos se afogue no ódio. Eu os dou a ti. Dispõe deles segundo tua vontade. Só tu tens palavras de vida eterna. Não existem dados sobre o destino dos filhos. Sabe-se que Rita se apresentou, ainda jovem, no convento das Irmãs Agostinianas de Cássia. Mas no começo, elas não a aceitaram, por temer que sua presença no convento suscitasse ódios e vinganças. Rita, avisei-te para não vir aqui. O convento está fechado. Esta porta estava fechada. Me diga como entraste. Eu não sei, irmã. Eu estava em minha casa, apareceu uma grande luz e um senhor com um rosto muito doce e com voz firme me disse: venha ao meu encontro. Eu fui até ele. É só o que eu sei. E essa pequena ferida na tua testa? Ela está sangrando. Aquele senhor tinha uma coroa de espinhos e um deles me picou. Esse espinho é muito pequeno diante da dádiva da paixão e da morte. A paixão e morte de Jesus foram sua ideia fixa. Ela viveu no convento por 40 anos, visitando doentes e leprosos. Irmão, vim para ajudar-te. Ela levou auxílio aos mais velhos. Aqui tem sopa quente. Come. Fez muitas penitências e jejuou. Jesus, meus sofrimentos nada são diante dos teus. Quando morreu, em 22 de maio de 1447, aos 68 anos, os sinos misteriosamente soaram, apesar de ninguém ter tocado nas cordas. A fé popular acredita que foram mãos não humanas que os tocaram, pois naquele dia se festejava seu nascimento em outra vida, nos céus.